Olá galera, dando continuidade ao conteúdo, hoje a aula é sobre terremotos, tsunamis e vulcões. Bom, só relembrando, né, a aula anterior eu falei da estrutura, né, do planeta Terra, das características, né, dos movimentos de placa. Então, só relembrando que as placas são as placas tectônicas e que elas apresentam movimento e a gente tem alguns tipos de movimento que essas placas executam. Então, o primeiro é o movimento divergente, onde duas placas se afastam, tá? O outro é o movimento de deslizamento, onde uma desliza sobre a outra, e o outro é o movimento convergente, onde uma bate de frente com a outra. Sempre na convergente, uma placa acaba afundando e a outra acaba se sobrepondo, e aí é onde a gente tem, por exemplo, a formação das cordilheiras, que é exatamente isso. Então, a formação das cordilheiras, elas ocorrem principalmente em regiões de placas convergentes. Por quê? Nessas áreas, duas placas se encontram e elas batem uma na outra. Nessa batida, o que vai acontecer? Sempre uma acaba se sobrepondo, ficando por cima, e a outra desce. A placa que desce, ela vai sofrer interferência lá embaixo do aquecimento e ela vai modificar, né? Vai ser uma rocha metamórfica, uma rocha diferente, porque ela sofreu a ação da temperatura lá embaixo. A parte da placa que ficou em cima, ela vai se acumulando, como se a gente empurrasse a toalha da mesa e ela vai formando aquelas ondinhas, certo? Então é como se fosse isso. Então essa placa de cima, ela vai sendo empurrada, né? Ela empurra e a outra afunda enquanto ela fica por cima. E então formam-se as cadeias de montanha. As cadeias de montanha chamadas de cordilheira, como eu já até passei na aula anterior, a Cordilheira dos Andes, aqui novamente, só para vocês terem uma ideia da altura, né, do tamanho dessas áreas. O outro ponto que a gente trata é sobre o terremoto. Então, o movimento da placa, ele faz com que ocorra o quê? Um tremor. E aí a gente tem alguns nomes. Então, o epicentro é o ponto vermelho aqui em cima na superfície, olha na imagem. Ou seja, é o local onde se identificou o terremoto. Então, quando se fala epicentro do terremoto, foi, sei lá, Tóquio, no Japão. Então, quer dizer que a cidade de Tóquio foi o epicentro, foi aonde ocorreu, né, aquele tremor que causou algum problema, que causou alguma coisa ali naquela área. O hipocentro, aí é lá embaixo, aí é lá embaixo na onde a placa se encontrou, lá onde que ela bateu uma com a outra mesmo. Então sempre a gente tem o epicentro, que é a parte superficial, e o hipocentro, que é a parte interna, lá embaixo da rocha, tá? Lá embaixo da placa. A onda sísmica é o tremor. Tá vendo que são esses círculos vermelhos? Então esse círculo vermelho ele sai lá do hipocentro e ele se espalha, tá? Então a onda sísmica nada mais é do que o movimento, o tremor. E a falha é onde as placas se encontraram, é onde a placa rachou, é onde a placa se encontrou. Aí depende o tipo de movimento que existiu ali, tá? Então, epicentro é o local, hipocentro é lá no interior, onde ocorreu mesmo a batida, né, das duas placas. A onda sísmica é o tremor e a falha é o corte, né, o encontro da placa. Aí a gente tem, né, o que estuda terremoto. Então, quem vai estudar os tremores é a sismologia, que vem do grego, né, abalo e logos tratado ou estudo. Então, estudo dos abalos. O estudo do sismo, né, ou terremotos. E genericamente dos diversos movimentos que ocorrem na superfície do globo terrestre. Então, não só terremoto, mas como também, por exemplo, na época de guerra, né, que a sismologia avançou, é quando tinha liberação de bombas e as bombas causavam tremores. Então foi a partir daí que começou-se a investigar os tremores para saber se algum inimigo estava jogando bomba ou fazendo testes com bomba. Então a sismologia, né, o estudo dos abalos começou principalmente com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e
teve esse avanço por conta da guerra e depois foi aplicado para terremotos, tá? Aqui eu coloquei a imagem de um centro de sismologia do Brasil, né, que é da USP, e que eles fazem, né, essas medições no Brasil, apesar da gente não ter terremotos, mas abalo sísmico, pequenos tremores são identificados em qualquer lugar, em qualquer local, porque as placas sempre estão em contato uma com a outra. Para avaliar então o terremoto, é utilizado um aparelho que é o sismógrafo, né, que é um aparelho que detecta o movimento do solo, incluindo gerados por ondas sísmicas de tremor, como por outros também. O sismógrafo e o sismoscópio, né, que é uma estrutura conjunta, né, faz parte então desse conjunto do aparelho. E os movimentos são registrados e geram traçados gráficos denominados de sismogramas, que são esses risquinhos aí. Onde o risco fica maior é porque ocorreu tremor. Quando o risco está quase retinho é porque não está tendo movimento, não está tendo abalo. Aí existe uma medida, né, chamada de escala Richter. Essa medida ela foi criada para avaliar o tipo, né, o tamanho, né, do tremor, o tamanho desse terremoto. Então aqui tem algumas características. A magnitude menor que 2 é chamado de micro. São pequenos tremores, pode ocorrer até 8.000 tremores desse por dia. É muito fraquinho. De 2 a 2,9, né? Não se sente, né? Pode ocorrer até 1.000 por dia, mas é captado pelo sismógrafo, apesar da gente não sentir, o aparelho percebe. E aí tem uma sequência aí de magnitude até chegar no extremo, que seria de 10. Mas esse tipo de tremor nunca foi registrado e ele só está aí para identificar que seria um tremor muito forte, mas até hoje não, tá? Então aqui vocês podem olhar com calma e avaliar o tipo de consequência de cada um, valendo a escala de 1, né, até 10, mas o 1 nem aparece e o 10 a gente não tem registro. Aí, como eu já até adiantei em uma aula anterior sobre o tsunami, né, que é a ocorrência de um abalo sísmico que ocorre na crosta oceânica. Muita gente também fala de maremotos, né, porque ocorre o que? Uma formação de onda gigantesca. Então a linha azul clarinha que está aí na imagem é onde seria o nível do mar. E a onda ali marcada, né, de tsunami é o tamanho da onda que é formada. Por quê? Devido a esse tremor, esse deslocamento da placa, ocorre esse abalo sísmico e esse abalo sísmico movimenta, né, o solo, né, a crosta, melhor dizendo, a crosta oceânica, e como a água está em cima, ela acaba sendo movimentada e por isso forma essa grande onda. O vulcão, né, a parte de vulcanismo, então o vulcão mais que a gente mais conhece, né, ele tem esse formato cônico. Então a estrutura do vulcão, ela parte lá da câmara magmática, que é onde tem aquela pressão de magma. Esse magma ele pode extravasar na superfície e o magma, quando chega na superfície, ele é denominado lava. É lava, não é larva, não, é lava. E aí, o que acontece? Forma-se a estrutura cônica. Então, a gente tem a chaminé secundária, o cone secundário, que vai sendo formado ao redor, né, desse vulcão. O cone, né, que é a estrutura, né, que parece uma montanha. A cratera, que é a parte lá de cima. E a chaminé, que é o caminho por onde o magma sobe. E lá em cima extravasa a lava que vai formando o cone porque ela vai endurecendo. E a lava nada mais é do que rocha derretida. Quando ela esfria, forma-se aquelas grandes rochas, aquelas grandes pedras. O vulcanismo não é só, né, de cone, a gente tem o submarino, que são pequenos vulcões, né, rachaduras que tem no mar. Os fissurais, né, ou fissural, que ocorre na superfície, não formam uma montanha, mas forma-se como se fosse uma linha comprida que vai liberando magma. Quase cone, né, que são aqueles pequenos que ainda estão em formação, e o vulcão central que forma cone, que é, por exemplo, essa montanha que está aí na imagem. Além dos vulcões, também a gente tem os geysers, que são regiões onde tem um lençol freático muito próximo do magma. E aí o que acontece? Esse magma aquece a rocha, o lençol freático que está logo acima acaba esquentando,
forma-se vapores de água e esse vapor, então, por alguma fissura, ele rompe e sai na superfície. Ele libera esses vapores de tempos em tempos, alguns são liberações constantes, mas acaba ocorrendo o geyser porque tem um lençol freático em contato com uma rocha que é aquecida pelo magma. O magma então aquece a água, né, desse lençol freático e acaba formando esses vapores. Aqui um exemplo, né, de um geyser na Islândia. Então olha só o tamanho das pessoas perto dessa cortina que se forma de vapor de água. Então ele dá aqueles jatos, para, e daí a pouco, passa um tempo, alguns minutos, ele volta a soprar novamente. Bom, por hoje é isso. Vocês vão fazer a página 168 e 169, né, que são os exercícios. Quem tiver condições, aí tiver auxílio de um adulto, pode construir um vulcão, que está lá uma atividade prática, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.